Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. Eu me chamo Sene e juntamente com o Walter estamos recebendo um convidado aqui gabaritado, né, Walter? Rapaz, esse aqui eu nem vou falar o currículo dele, senão vai gastar horas aqui discorrendo sobre o currículo dele. Mas eu vou elencar algumas competências que a gente conhece ele como referência aqui, que é na parte da comunicação, comunicador nato aí, que ele vai discorrer um pouco mais sobre nós. Além disso, ele é administrador, trainer e especialista em gestão empresarial. Estamos recebendo aqui o Luiz Portal. Luiz, primeiro, obrigado por ter aceitado aí o convite e comece nos contando um pouco aí sobre sua formação e sobre sua trajetória no empreendedorismo. Gente, primeiro agradeço, Sene e Walter, pelo convite, foi muito bom, é muito bom estar aqui. E o nosso grande objetivo aqui é conseguir contribuir com vocês que estão nos ouvindo aí sobre as áreas que eu posso contribuir, né? Que são muitas. Luiz, você é administrador. Uhum. A sua formação já te ajudou muito, mas, cara, eu vejo que tem gente que tem a formação, mas ele não tem aquela, vamos colocar assim, aquela habilidade, aquela vontade, vamos colocar assim. O que você viu que... O que nasceu com o Luiz, o que ele desenvolveu no caminho e o que a formação em administração ajudou você nesse mundo do empreendedorismo? A nossa formação no Brasil, mas não só no Brasil, em muitas partes do mundo, ela é uma formação técnica, né, de estruturação técnica, de hard skill. Então você aprende um monte de ferramenta. Só que as ferramentas em si, elas não nos ajudam. Mais cedo a gente estava falando aqui sobre uma das ferramentas que é muito utilizada, que é a ferramenta do feedback, uma metodologia específica do feedback que não funciona. Por quê? Porque quando você só tem a ferramenta e você não entende de pessoas, e tampouco de processos, porque são coisas distintas, né? Todo problema na empresa é pessoas do processo. E desde cedo eu aprendi que pessoas são muito importantes. Só que até eu entender na prática o porquê disso, eu busquei muita ferramenta, achando que a ferramenta ia me ajudar. Então já fica um primeiro ponto para vocês que estão nos ouvindo. Se vocês só buscarem ferramentas, vocês estão se limitando. E vocês não vão conseguir serem executivos, empresários ou tocar uma equipe que seja com maestria. Por quê? Porque você tem que buscar as ferramentas, mas você tem que ser o guardião do processo. É uma das funções do líder, do empresário, é ser o guardião. Os processos, eles têm que ser amadurecidos. Você tem que desenhar como funciona, que é o processo. Mas quem vai tocar são pessoas. E a gente mistura tudo hoje em dia. E você tem que entender muito de pessoas para acessar elas, né? Exatamente. Você desenhar um processo é bonito. Falar assim, não, minha empresa vai funcionar assim, 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 assado. Mas as pessoas que vão executar. Se aquele processo não fizer sentido para as pessoas, ou você não dá sentido para aquele processo para as pessoas, é um desenho que a pessoa não vai seguir, ela vai fazer do jeito que ela quiser. E aí você vai ter 10 equipes com um processo estruturado, mas cada equipe seguindo um caminho que não é o objetivo ali. Por isso que esse líder maior, né, o guardião de tudo, ele tem que direcionar esses líderes menores para eles conseguirem levar a empresa no caminho que ela deseja. Como que você vê o processo de liderança nesses níveis que há dentro de uma empresa? No nível maior, no nível da liderança média e na liderança de base? Perfeito. Ótima pergunta. Primeiro, é excelente você colocar quando o processo é desenhado. Porque a maioria dos processos não são desenhados. A gente vive num país do fazejamento. A pessoa vai planejando enquanto faz. E isso abre uma série de riscos que geram consequências em tempos, prejuízos de toda a ordem, vamos colocar assim. Mas quando você trata de pessoas e processos, a gente tem que colocar muito bem, como você colocou, Sene. Esses processos eles têm que ser muito bem desenhados, certo? Mas o desenho do processo não garante nada. Eles têm que ser executados, e isso é feito por alguém, né? Por várias pessoas. E aí, Walter, você colocou um outro ponto, que se eu não inspirar as pessoas, se eu não mostrar o porquê daquilo, se elas não verem sentido, elas não teriam motivo para agir, motivo para executar, ou seja, elas não teriam motivação. Então, portanto, o papel do líder no nível estratégico é olhar para o cenário interno e externo
e conseguir traduzir desse cenário o que precisa ser feito para que a missão da empresa seja cumprida, para o atingimento da missão. E desdobrar isso em ações, planos de ação, certo? Planejar é responder pergunta. Então, um bom estrategista, ele tem que ter muitas perguntas e mais ainda respostas. A gente nunca consegue responder tudo, mas a gente tem que responder o suficiente para que a gente reduza, mitigue os riscos na execução. Do nível estratégico para o tático, a gente vai traduzir tudo isso em ações. Os guardiões da execução é o nível tático, não é o estratégico. E se você está perdendo tempo como presidente da empresa, dono da empresa ou líder que faz a estratégia e é responsável por cobrar a execução, você está se limitando. Porque você tem que ter, no nível tático, a execução do processo. Certo? E o nível operacional, o que ele faz? Ele vai apertar o parafuso. Ele vai colocar os POPs para rodar, né? Os procedimentos. Ele vai executar aquilo que precisa ser feito sob a supervisão do nível tático. Quando você passa do nível estratégico para o tático e você não diz por quê, você já começou a lascar a tua vida. Por quê? Porque o nível tático ele precisa saber o porquê aquilo vai ser executado, né? Ele tem que ter a clareza da estrutura do que foi planejado e o porquê das diretrizes estratégicas. E é muito comum o nível estratégico colocar num slide ou num cartaz. Essas são as diretrizes estratégicas, olha como elas são bonitas, maravilhosas, inspiracionais. Beleza, agora vamos para o plano de ação. E acha que é perder tempo explicar para o nível tático a grandiosidade, a importância do porquê. Porque quem consegue executar a missão da empresa usando os valores para não se perder é o tático, concorda? Concordo. Quem está no dia a dia carregando o piano é o tático. Então, se ele não tem essa noção, o que ele vai fazer? Ele vai executar o que você pediu para executar baseado nos valores dele, no que ele entende como é certo e errado, não no que a empresa determinou. E aí a gente, por fim, vai para o operacional, que são pessoas que recebem só o que tem que ser feito. Você tem que fazer isto. E não linka o que ela está fazendo com o objetivo estratégico. Então, quando a gente olha de modo claro para pessoas e processos, a gente tem que ter um processo bem desenhado e pessoas engajadas em resolver e executar o processo. Só que existe, de fato, como você colocou, essa necessidade. O nível o estratégico, ele tem que dar clareza do porquê que a empresa existe. Para que a empresa existe? Quais são os valores que norteiam a empresa? E tudo o que há nela, toda a execução. Num segundo plano, você tem que ter um tático que sabe mostrar para o operacional que o que ele está fazendo vai ajudar no cumprimento da empresa. Sabe aquela meta? Então, se você fizer isso, a gente vai executar. Por quê? Aí vai mostrar para a pessoa a importância. Não existe função menos importante na empresa. A copeira, o pessoal dos serviços gerais, eles são tão importantes quanto. Se você parar para pensar, eles são responsáveis pela qualidade de vida das pessoas lá dentro. Então, se essa gestão do operacional deles não for bem feita, você vai ter uma empresa insalubre, sob diversos aspectos, né? E você vai ter um prejuízo na performance. Porque dos perfis comportamentais conhecidos, a maioria se importa com o ambiente. O ambiente influencia. A poluição ambiental influencia. Então, se você não tem essa gestão, não tem esse cuidado, esse zelo, você vai ter problema. E aí as pessoas... Não, mas eu mandei e não obedeceu porque é burro. Eu fiz... O problema está na gente, né? Comunicação básica. Nós somos responsáveis pelo entendimento do que a gente falou. Então, isso é importante. Nessa questão que você foi falando, eu acho muito interessante porque vem vários exemplos de várias empresas que eu já tive contato. E uma das coisas que eu acredito, assim, que várias pessoas, elas têm esse sentimento que falam: ah, mas eu já expliquei. Ah, mas eu já comuniquei. Como que uma pessoa pode perceber que a comunicação dela não está errada ou esteja errada, além do não fazer da outra pessoa? Porque o indivíduo, ao receber
aquela troca, ele pode querer ou não fazer aquilo que foi solicitado, né? Não só por uma falta de entendimento. Quando que a pessoa ela vai perceber e entender que ela comunicou certo e é o indivíduo que não quis fazer, ou quando ela comunicou errado e por isso ele não fez? Excelente pergunta. Começa pela forma com a qual você vai explicar e vai delegar. Aí entra um assunto que me interessa muito, tem sido objeto há muitos anos de estudo, que é a diferença do chefe e o líder. O chefe manda, não dá opção, né? Para um chefe ser chefe, ele deveria entregar todos os recursos materiais, intelectivos, financeiros, para que cada tarefa possa ser executada por quem recebeu a delegação. E isso é comum não acontecer. Então, não poderia nem ser classificado como chefe. Mas, partindo do pressuposto que a pessoa é chefe, entregou tudo que o outro precisa, quando ele não dá a oportunidade da pessoa ter dúvidas, dar opiniões, ele tolhe a pessoa. Qual que é a reação natural, instintiva? Isso é antropológico. A pessoa se fecha. A pessoa se restringe a apenas executar o que foi pedido. Só que mesmo nessa situação, você tem ainda o livre-arbítrio, que você falou. A pessoa tem que querer. E aí, o turnover das pessoas, o turnover das empresas, boa parte dele não é porque a empresa não paga tão bem. Não é porque o ambiente é um ambiente muito exigente. Não é porque a estrutura técnica é muito exigente, eu tenho que estar em constante evolução. Não é isso. O turnover, o maior culpado do turnover é quando você não tem pessoas sendo influenciadas. É quando você tem que negociar o tempo todo com as pessoas. Quando a estrutura da chefia, que é a cultura base brasileira, ela não permite essa troca. Você não desenvolve as pessoas. Ninguém fica onde não se desenvolve. Ninguém fica trabalhando com quem não confia. E uma relação ela vai se desgastando de chefia até o ponto da pessoa não confiar. Desgasta a relação até o ponto dela não querer mais estar ali. A liderança, por outro lado, ela movimenta a vontade da pessoa. Aí é que a gente tem grande chance de dar certo. Por quê? Porque enquanto a chefia é persuasão pura, eu negocio, eu mando, você obedece, a influência, eu movimento a pessoa, eu levo a pessoa a raciocinar e chegar na conclusão que ela precisa tomar, que é a conclusão que eu quero que ela tome. Ou seja, ela chega na decisão de que aquilo é importante ser executado de forma correta, com excelência. Não é ninguém que imputa isso no outro. Então, eu tenho que influenciar. Tá aí as palavras-chave de entendimento para essa resposta. Se você persuade, você desgasta até perder. Porque ninguém dá conta de ficar negociando o tempo todo, cobrando ou sendo cobrado o tempo todo, todos os dias. Durante quanto tempo você vai dar conta? Essa é a resposta. Em algum momento você não vai dar conta. Mesmo os perfis mais analíticos, passivos, mesmo aqueles perfis que têm mais resiliência em relação a esse tipo de estrutura de relação, ainda assim esses tipos eles se desgastam. Então é muito raro você ver pessoas que dão conta de manter por muitos anos uma relação desse tipo. A maioria se rompe. Quando há influência, você tem um trabalho inicial, porque você tem que adquirir confiança, você tem que ter a permissão do outro para que você impute e você leve o outro a executar. Mas depois que você conquista isso, a pessoa ela começa a executar dali a um tempo sem que você peça muitas vezes. Você não precisa estar presente para a pessoa conseguir fazer. Ela está executando pelo simples fato de pensar como que o meu líder faria, como que o líder me orientou, como que ele acha que deve ser, pela sua influência que extrapola a sua presença, entende? Então, a base dos problemas nas empresas é a comunicação. Que resolveria todos esses problemas se tivesse uma comunicação efetiva. Até para transição de chefe para líder. Se o cara é chefe,
primeiro vai ter que estudar um pouquinho sobre pessoas também, tipo, comportamental e tal. Mas se ele não trabalhar a comunicação dele, ele não vai deixar de ser chefe porque vem com uma carga muito de faz assim porque eu estou falando, tem que ser dessa forma. E não dá abertura para ouvir, ter empatia e buscar talvez um ponto de vista diferente, porque tem hora que quem executa vai saber melhor fazer aquela demanda do que você mesmo. Então você pode estar liderando uma pessoa na qual você escutando ela, talvez ela vai te dar o caminho para aquele trabalho ser feito de uma forma mais prática, mais organizada, mais próximo da perfeição, né? Quando você lida com um especialista, né, você tem que respeitar o especialista. Exatamente. Se a pessoa é especialista naquilo, você tem que levar em conta a opinião e o posicionamento daquela pessoa. E é muito importante, já te dou o gancho, Sene, que a gente tenha a seguinte percepção. As pessoas agem, via de regra, sempre da mesma forma, diante de problemas diferentes. É meio que um vício, né? É um hábito que nós temos. A gente sempre age da mesma forma. E a gente não deve fazer assim. A gente deve entender que, numa situação de estresse, no qual o meu liderado é imaturo, eu tenho que conduzir, eu tenho que ser chefe. Eu tenho que mandar e eu tenho que obedecer. Depois você explica. Por quê? Porque eu preciso agir rápido, eu não tenho tempo e a pessoa não tem qualificação para dar opinião. Agora, numa situação de especialista que é muito experiente, eu tenho que ser democrático. Temos que agir rápido, a situação é essa, qual que seria o teu posicionamento? O que precisa ser feito é isso. E você toma a decisão em conjunto. Aí, quando é especialista, o nível de responsabilidade e de comprometimento com o resultado é outro. Percebe? Uma pessoa imatura, ela não se compromete com o resultado nem quando ela quer. Já um especialista, não. Então, se as pessoas não têm clareza de pessoas, como você colocou, e de como se portar diante de cada situação, de cada circunstância, você vai tomar ferro na maioria dos casos. Não, e o comentário que eu ia fazer é que à medida que você foi falando e trazendo exemplos, a gente percebe que isso abrange e nos cerca em todos os aspectos da vida, muito além só do nosso trabalho, da função que a gente executa. Por isso que a gente vê alguns comportamentos muito semelhantes em relacionamentos, em relações familiares. Então, assim, a comunicação, ela precisa ser trabalhada e ela melhora a nossa vida em todos esses aspectos, muito além do trabalho. É isso mesmo. Nós somos seres de hábitos, né? A gente não nasceu para estar sozinho e nós somos seres de hábitos. Nós executamos, via de regra, a estrutura dos relacionamentos sempre do mesmo modus operandi. Por quê? Porque foi o jeito que deu certo. Foi o jeito que a gente aprendeu. Então, a gente é vicioso nesses movimentos. Por quê? Porque a gente não aprendeu outros. Entende? A gente não aprendeu. Nosso perfil comportamental, ele é baseado no nosso temperamento. A gente nasce com ele, você não escolhe o temperamento. Mas o perfil comportamental é forjado pelos nossos traumas, pequenos, grandes. Então, a forma como o mundo se apresentou, se a gente teve muito ou pouca amor, etc., se a gente teve muito ou pouco, muita cobrança, ou ausência de afeto na primeira infância, isso nos ajuda nessa formação, nessa forja do comportamento. Uma vez que a gente aprendeu a lidar com o mundo daquela forma, via de regra, depois daquilo você não aprende muito mais, não. As pessoas passam aí a ter um entendimento do que são as relações, baseado nessas relações primárias, e segue o resto da vida. Assim como comunicação. A pessoa acha que, não, eu sei falar, portanto eu sei me comunicar. Não sabe. A estrutura é outra. Então, se é importante você ter as hard skills, você aprender a fazer conta, você aprender o que é tributação, o que é legislação, para você ser um contador, e aí ainda assim você tem que aprender um monte de ferramenta para fazer o que tem que ser feito, as regras, a atualização, por que não seria importante você investir em comunicação, em oratória, em ferramentas para lidar com pessoas, em ferramentas de autoconhecimento para você entender quais são as suas limitações. O pressuposto para você ou qualquer um se desenvolver é: se você sabe o que te falta para desenvolver, você consegue se desenvolver. Se você vai no achômetro, como a maioria de nós, vai lá, nossa, eu adorei esse curso. Eu faço porque eu achei legal.
você está ferrado. Você tem que fazer o próximo e o seguinte, baseado numa convicção. O que me falta? Qual é a próxima habilidade? Quais são as minhas dificuldades? E se a pessoa não tem nem para si essa clareza, como é que ela vai liderar alguém? Como, Walter? Imagina. Isso é verdade. E aí é um ponto que você tocou, que é o seguinte. Tem pessoas que não conseguem nem fazer essa autoavaliação porque realmente ela não tem a percepção, ou talvez ela também tenha a dificuldade de aceitar que ela tem aqueles pontos de melhoria. E o feedback talvez é uma ferramenta que vai ajudar. Se você tiver um líder bom, ele vai te dar um feedback de forma que vai construir e vai te proporcionar uma evolução. Agora, todo mundo, eu acho que esteja pleiteando vamos colocar uma posição de liderança, porque liderança não é um cargo aqui em si. A pessoa já exerce a liderança antes mesmo dela assumir um cargo de chefia ali, ela já consegue influenciar as pessoas que estão ao redor. Mas se ela é essa pessoa que já tem vamos colocar assim, um dom, mas também que consegue ser desenvolvido, assume um cargo de chefia, se ela buscar esse conhecimento na comunicação, estudar um pouco de liderança, de gestão de pessoas, cara, ela se torna um líder muito bom. E o impacto que ela gera no ambiente empresarial e na sociedade como um todo, é que ela vai desenvolver mais pessoas, que é um dos papéis dos líderes. Mas só que o que eu vejo? O cara assumiu um cargo, ele é bom naquilo ali. E ele fica com tanto medo de perder aquela posição dele que não forma mais pessoas. Aí um dia a empresa precisa de crescer, precisa de uma pessoa boa que talvez seria até aquela competência que aquela pessoa já tem desenvolvida, mas ela não pode sair dali porque outra pessoa não executa igual a ela. Então, eu vejo que a comunicação ela é um fator que tem uma diferenciação muito grande na vida das pessoas. E, igual você falou, a pessoa primeiro tem que se perceber, falar assim, cara, eu tenho dificuldade de comunicação. E se for olhar bem, quem não fez um curso de oratória hoje, mesmo que ela fale bem, ela consegue se expressar, mas existe muita técnica que a gente nem imagina por trás ali, que depois que você faz um curso, você vai conseguir ir numa palestra e você vai ver que existe falha em grandes nomes. Igual, eu fui num evento de finanças em São Paulo, cara, tem muitos caras que são influencers em redes sociais, que quando ele tá no palco, ele deixa muita coisa a desejar. Então, você começa a ter um pouco mais de senso crítico e crivo. Então, Luiz, hoje seria pretensioso da minha parte afirmar que o cara, para assumir um cargo de liderança, ele tem que fazer um treinamento ali de gestão de pessoas, de ferramentas, feedback, mas se ele não fizer um curso de oratória, eu vou te dar um feedback sem muita empatia, entender um pouquinho de rapport. Então, ele vai dar um feedback. A construção dele não vai ser tão boa. Se ele fizer um curso de oratória e começar a entender um pouco mais sobre essas técnicas de forma mais profunda, cara, ele vai conseguir um resultado melhor. Ou você acha que eu sou pretensioso demais em fazer essa afirmação? Não, você foi sniper. Agora, a sua referência de um curso de oratória é do crivo alto, né? Sim. Porque a maioria entrega ferramenta de como falar, de como ter performance, de como falar em público e tal. Isso, em si, não é suficiente. É importante, é base. De fato, você colocou. Eu faço um curso sobre feedback. Eu vou lá e faço um curso sobre gestão de competências. Como conduzir e desenvolver o outro. Como eu me torno um líder. Mas eu não sei falar, aí você não consegue literalmente executar, né? Porque você precisa falar de uma maneira que você influencie, que você acesse a pessoa. Se você tem conhecimento sobre perfil comportamental, você vai ajustar a sua comunicação à pessoa. Porque lê engano das pessoas acharem que eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, né? Isso é loucura. Inclusive, na Bíblia, não é isso que está escrito. A tradução é: trate o outro como ele precisa ser tratado. Então, se é uma pessoa mais simples, você tem que esmiuçar. Né? Se é uma pessoa que não tem tanto vocabulário, não adianta você usar lê do engano, inenarrável. Você tem que usar palavras acessíveis. Sim. E é nossa responsabilidade. Mas isso em si também não é suficiente para a pessoa ser um líder maduro. Um líder maduro é aquele que dá conta de desenvolver pessoas. Então, eu sou um contador, eu tenho hard skill, eu entendo de tributo, eu sou uma sumidade. Tenho livro publicado. Se eu não sei lidar com pessoas, eu tô lascado. E essa é uma das grandes questões, porque você vai falando assim, você pode ser o cara, mas
é nesse quesito que a gente vê que tem várias pessoas que não têm o desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, que ela tem um alto nível técnico, mas por essa falha, ela acaba não podendo ocupar um cargo tão alto quanto ela poderia se a base fosse apenas o conhecimento técnico. Né? E quantas vezes já conheceu uma pessoa que você falava assim, esse cara é meu ídolo, o dia que eu topar com ele vai ser uma coisa mágica. Aí, tipo assim, o cara, tecnicamente falando, ele é muito bom. Mas na hora que você conversa com ele, chega pra conversa, você acha o cara tosco, sem jeito, sem... É aquela pessoa de um Aí você assunto fala, só. cara, a rede social, o cara é tão bom, mas aqui no tete a tete o cara não desenrola, sabe? Então, quebra uma expectativa. Se o cara não souber comunicar, o cara cria uma expectativa tão grande perante aquela pessoa. Fala, não, esse cara aí, meu sonho é conhecer. Quando chega, você tem aquela decepção. Quando a gente vive de recorte, é isso mesmo. Exatamente. É errado. E Luiz, a gente vê assim hoje uma alteração e uma mudança natural com a nova geração nas formas de se comunicar. Então, assim, hoje eu percebo quando eu tenho contato com pessoas mais novas que eles não gostam tanto de conversar, assim, pessoalmente, preferem texto, preferem outras ferramentas. Como você consegue nos ajudar a ter esse direcionamento e esse encaixe entre as gerações que são muito mais de falar e às vezes falam de qualquer jeito, para essa geração que não quer conversar? Ótima pergunta. A gente realmente vive um conflito geracional muito intenso hoje em dia. Toda geração tem o seu conflito, toda geração tem o seu problema geracional, né? Nossa geração, ela tem dificuldade por quê? Porque a nova geração, ela prioriza muito mais o bem-estar, né? O sentir-se bem, do que o executar, do que o compromisso. E em grande parte é porque eles não aprenderam isso. Esse é um problema estruturante. Eu disse recentemente que eu cheguei na conclusão seguinte: os líderes farão papel de pai e mãe. Porque a gente precisa entregar o básico. Eles precisam entender o básico. Não é a geração. A geração... Eu escutei recentemente também alguém falando, essa geração não tem jeito. Eu não vou mais contratar gente dessa geração. Mas como se isso fosse viável, né? Vai fechar a empresa, então, porque... Eu só vou contratar gente mais velha. Mas, cara, essas pessoas, daqui a pouco, os mais velhos serão eles, né? Então, se você não se adapta aos tempos atuais, você morre, né? A antifragilidade, eu tenho um projeto que chama Live. A gente faz a formação de líderes. E a estruturação do projeto é assim: formação em líderes antifrágeis. Por quê? A antifragilidade é um conceito que é uma consequência de uma pessoa que é adaptável, sem perder a essência dela. É Nassim Taleb? Nassim Taleb que escreveu sobre a antifragilidade. Mas o conceito dele, ele vem sendo debatido há milênios. Mas sim, ele conseguiu traduzir isso de modo bem claro, super didático, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um problema das pessoas hoje não serem líderes, serem chefes. Isso é um problema inicial. Então, o que é ser líder? Como que se constitui um líder? A diferença, como eu estava falando, persuasão, influência, etc. Quais são as ferramentas que um líder precisa? Comunicação. Eu preciso saber me comunicar. Quando eu junto isso, eu já tenho boa parte do que eu preciso, que é ensinar as pessoas, ensinar essa nova geração. Eles não preferem falar porque eles não sabem. A geração de tela. Então, você precisa mostrar o quão rico é as relações, o quão rica é uma relação interpessoal quando você fala, quando você tem contato. Em vários países estão começando a explodir festivais, não de bebida alcoólica, com música repetitiva. Explodir festivais de wellness. Várias ilhas paradisíacas que antes eram raves e festas intermináveis, agora são verdadeiros spas, onde as pessoas têm contato com a natureza, tratamentos especializados em rejuvenescimento e momentos de autoconhecimento, de autorreflexão e tal. Então, esse é um movimento que não vai parar. A gente tem festivais nos Estados Unidos que têm proporções de festivais de rock gigantes, de festivais de música trance gigantes, mas que são de corrida, né, de vários tipos de corrida, de yoga, de sauna,
É loucura. E não é a sauna como a gente, nossa geração, olha assim, sauna, né? Essas coisas são, assim, marginalizadas, que ninguém entende o que é. Não, é uma coisa muito bem estruturada, com um embasamento técnico, não é passar calor, tem uma função, você passa tanto tempo, você faz uma atividade, você tem outro, você tem recovery, né, desses eventos, então você tem essas coisas. Então, o que acontece? A gente tem que saber lidar com a geração. A resposta objetiva é, você tem que aprender a lidar com essa geração, porque ela não é uma geração perdida. Ela é uma geração que ela não sabe ser compreendida. Não que mimimi seja desculpa para alguma coisa. Não é que a incompetência nas relações seja um amuleto. Não, então eu não aprendi, portanto eu não posso ser cobrado. Não é isso que eu estou pregando aqui. Estou falando, a gente tem que saber lidar para a gente desenvolver e a gente conseguir influenciar essa geração para fazer o que tem que ser feito. Não, e é muito interessante isso que a gente vê aqui mesmo em Goiânia, o volume de pessoas, né, nesses eventos. Então, antes, assim, você via corridas assim que tinham pouquíssimas pessoas, agora as corridas assim com mais de 10 mil inscritos, com muita gente mesmo. É muito interessante. Eu nunca tinha feito essa associação que você trouxe, mas faz total sentido. Luiz, e você trouxe um negócio muito importante. Esse projeto seu resolve o problema tanto do empresário, porque assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu tenho que desenvolver a minha equipe, vamos colocar ali, que eu tenho uma falha de comunicação com ela e de entender o que ela precisa. Então, eu vou ter que trabalhar no desenvolvimento dela, mas, querendo ou não, o CEO da empresa, um diretor, um gerente, ele vai ter que também aprender também, de novo, a lidar com essas pessoas, porque vai ter que ter um elo de união entre essas duas formas de enxergar o mundo e de comunicar, porque senão não vai ter um alinhamento. Então, se um empresário que está tendo essa dificuldade com a geração nova entender o que a equipe dele está demandando dele e falar, cara, eu entendi e eu acho que não é nada muito difícil de se adaptar, e as pessoas também vão ter que se adaptar à equipe nova da nova geração, porque nem tudo é da forma que eles querem também, porque às vezes eles querem algo muito infazível, vamos colocar assim, e aí vai ter que chegar nesse ponto de alinhamento. E como que esse projeto seu funciona um pouco mais na prática? Conta um pouco mais sobre ele pra gente, que acho que quem está assistindo aí foi um empresário, já vai falar, cara, isso aqui é o que eu preciso hoje para minha empresa, sabe? Eu começo dizendo o seguinte, o que nos levou até aqui, né, na sua empresa, e o que te levou até aqui, parabéns, você chegou lá, não vai ser o que vai te levar para o próximo nível. É verdade. Para a próxima década, não vai ser. Se você não se adaptar, você vai morrer. A sua empresa vai morrer no processo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma geração, inclusive, só mais um dado, para vocês terem uma ideia. É um dado muito interessante. Em várias partes do mundo, as boates e casas noturnas estão perdendo público para uma explosão de cafeterias, confeitarias, casas de chá, para a vida diurna. E aqui em Goiânia não é diferente. Não é diferente. Tem uma marca de água, eu não me lembro agora qual é o nome dessa marca. Ela não é do Brasil, mas ela foi uma explosão de sucesso, porque os jovens, eles estavam indo para a vida noturna quando eles iam, mas eles não queriam beber. E aí eles ficavam desconfortáveis de ficar com a garrafinha de plástico. E aí ela fez uma embalagem no mesmo modelo, como se fosse uma cerveja, para a pessoa ficar mais confortável, mas era água. Então, assim, com um pequeno ajuste ali, assim, claro que isso foi um detalhe, a gente consegue perceber isso em várias marcas fazendo, como a Coca-Cola, reduzindo o nível de açúcar em todos os seus refrigerantes, porque essa nova geração não quer consumir, mas realmente é um estilo de vida saudável mesmo, que de bem-estar, né, geral. É isso aí. A Coca-Cola é uma das empresas que mais compra outras empresas na área de bebidas saudáveis. Então, ela comprou ao longo dos últimos anos empresas de água, de suplemento, de whey, laticínios, que tem saiu comprando geral, como diz no modo mais coloquial, investindo em bebidas saudáveis. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. E entra muito o que você acabou de comentar.
uma marca igual a Coca-Cola, ela veio até aqui dessa forma que é, uma marca forte, todo mundo conhece. Se ela não se adaptar, em pouco tempo vai sair do mercado. É isso aí. Uma matéria, a Coca-Cola Zero vende muito mais do que a Coca-Cola normal. E esse movimento saudável das cafeterias superfaturadas, você vai em qualquer cafeteria aqui em Goiânia, nesse estilo, tá super lotada. É isso aí. E aí, junta com parte da resposta à sua pergunta. De fato, a gente precisa reaprender. Né? O empresário precisa reaprender a fazer o seu negócio. O chefe precisa aprender a ser líder. Não tem mais espaço, tanto no nível operacional, para aquele vendedorzão, o Rambo, que sai metralhando informação, é persuasivo e tal. Isso não funciona nem nas relações do operacional, de venda, de atendimento ao público. Não funciona. O que você tem hoje é o foco na qualidade das relações. E qual que é o nome que o marketing dá? Experiência. Não é a palavra do século? Experiência do usuário. O X é experiência. A palavra do século é experiência. Se você não tem experiência, você não é legal. Você pode ter o melhor produto. Você pode ter um produto, um serviço eficientíssimo. Você está fora. Porque você não é legal, você não é empático, você não leva em conta as pessoas, você não provê uma experiência. Então, o que as empresas têm que entender? Que não é sair abrindo mão que você vai fazer sua empresa rodar. Se você abrir mão para essa geração ou qualquer demanda geracional sem tomar cuidado, você vai quebrar. E é verdade. Né? Agora, você tem que sim levar em consideração o que as pessoas pedem, mas tem que entender o que elas precisam, que é uma habilidade fundamental do líder. Na formação, a gente mostra isso. As pessoas normalmente pedem o que elas querem. Eu preciso de um aumento. Por quê? Quando você vai ver o porquê do aumento, muitas vezes não é o dinheiro. Ela precisa de outras coisas. Você pode dar o dobro de dinheiro, ela vai continuar endividada, vai continuar precisando de dinheiro. Então é muito comportamental. E quem não tem, a empresa que não leva isso em consideração hoje, está fadada a fracassar, ou ser adquirida ou falir. Quem não se adapta já marcou data. Quem fala assim, eu cheguei no topo, já começa a cair. Isso é a lei natural. Isso não é o Luiz. Isso é uma lei universal. Se você declara, não, eu cheguei no topo, quer dizer que você, a partir de agora, está caindo. Eu cheguei no ápice, quer dizer que não tem mais para subir. Eu tentei, eu tento tanto, eu tento todo dia. Você está dizendo para o seu cérebro que você pode errar todo dia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar uma decisão enquanto empresário. Eu tenho que me adaptar aos novos tempos sem perder em vista a minha missão, sem me perder dos meus valores, e eu tenho que saber lidar com todo tipo de geração, pessoas, demandas internas, externas, crises. Então, a estrutura da liderança antifrágil é a adaptabilidade. O que é ser adaptado? É tudo isso que eu acabei de falar. Você tem que sempre levar em consideração os processos e a melhoria contínua dos processos, as ferramentas e o estudo ininterrupto. A gente estava falando de ferramenta de feedback que funcionava na década anterior, que não funciona nessa. Atualização de sistemas, né? Tecnologia. Quem não estiver estudando IA, você já começou a perder. Você já está perdendo hoje. Que dirá daqui a 5 anos. Eu digo que em 3 anos, muitas empresas conhecidas que não estão se atualizando vão sumir do mercado. Eu concordo. Não vai ser aquela assim, não, tá indo mal. Não. Ela vai quebrar, se arrebentar, desmoronar. Pessoas, se você para de estudar gente, as novas gerações, ferramentas, etc., você está lascado. E processos no sentido de cultura, não é processo, cultura. Quando você junta tudo isso, você tem a cultura da empresa. E sempre há. A cultura da empresa, ela existe. Quer você queira ou não. Certo? Qual que é a cultura da sua empresa? É uma cultura que você promoveu conscientemente, uma cultura de desenvolvimento, de crescimento, ou você está destruindo sua empresa porque você está deixando os seus valores pessoais interferirem? Você é aquele chefe que eu mando, você obedece, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Então, quem é você na fila do pão? É você que está contribuindo para a cultura ou é você que está sendo o pivô da destruição dela? Porque a cultura, ou ela cresce, ou ela é de degradação. Não existe meio termo. Você concorda? Concordo. Não existe meio termo. Eu sou uma pessoa equilibrada.
Eu sou uma empresa equilibrada. Não existe isso. Equilíbrio é só uma foto. Eu tiro uma foto agora. Como é que tá a sua saúde, Walter? Tá bem? E a família? E o espiritual? E o financeiro? E o intelectual? Tá tudo bem? Amanhã você pode estar doente. E amanhã pode estar tudo desandado em qualquer área dessas. Isso. Então a gente ou tá subindo ou tá decrescendo. E a cultura é um reflexo das pessoas. Então, ou sua empresa está crescendo ou ela está se degradando. Você sabe responder a pergunta de como que ela está hoje? Então, e na hora que você falou assim, ó, como que tá a cultura da sua empresa? Cara, essa pergunta para quem está nos ouvindo também, a hora que o cara para assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Tem hora que o cara vai chegar nessa conclusão, falar assim, cara, não me preocupava com essa questão tão, de forma tão objetiva, tão clara, sabe? E igual você bem colocou, cara, se a cultura não tiver boa, o negócio ele vai, de fato, acabar. Ele vai encaminhando para um final ali e vão colocar trágico. Igual, a gente tem exemplo, empresas que tinham renome aí a nível nacional. É até triste, é que toda curso ou palestra de inovação, o povo cita ela, que é a Kodak, é a Nokia, que era referência, era líder de mercado. Cara, não foi só o produto dela que fez ela sair do mercado. BlackBerry. Então, assim, cara, tinha produtos bons, mas se a gente for pesquisar um pouco mais, a cultura do negócio, ela acabou que proporcionou que eu sou bom demais, ninguém vai conseguir chegar até no ponto que estágio que a minha empresa está, então a gente pode tirar o pezinho do acelerador. E foi o que acabou que as empresas saíram do mercado. Então, a Kodak, o pessoal fala que a primeira câmera digital foi eles que inventaram. Eles tiveram acesso a esse produto e falou, não, isso aqui não vai pegar não, o negócio é filme mesmo. E continuou na visão ali do tradicional, daquilo ali que vai ser sempre assim, e acabou que tirou a empresa do mercado, sabe? E a pessoa, se eles fossem adaptáveis, se eles tivessem acesso a uma consultoria mesmo, uma empresa que ajudasse eles a enxergar e falar, cara, pode ser que esse produto aqui seja irrelevante, mas vamos dar uma estudada nele, vamos testar ele um pouquinho. Então, está aberto mesmo a aprender, absorver coisas novas e internalizar isso para dentro da empresa, porque, igual você colocou, a inteligência artificial, cara, tem coisa que eu não sou desenvolvedor, eu não sou o melhor editor do mundo, mas esse dia eu peguei uma imagem e coloquei no chat GPT, velho, ele me trouxe uma imagem perfeita, uma edição assim que parecia essas publicações de revista, sabe? Falei, cara, olha o tanto de profissão que corre risco de sair do mercado por causa de uma inteligência artificial. E aí, pegando sua pergunta, cara, é preocupante, porque é uma coisa que a gente não para analisar e volta e meia a gestão da empresa teria que olhar aí e falar assim, cara, cultura da empresa. Quantas vezes um empresário discute a cultura da empresa numa reunião? Cara, são bem poucas. Com a IA, com o desenvolvimento da tecnologia como está, que daqui a pouco não vai precisar de nós, seres humanos, para continuar evoluindo. Está muito próximo disso. Eu escutei o CEO do Google falando isso. Se a gente não tiver uma cultura incrível, a empresa vai morrer, porque a empresa vai ser descartável. Processos, né? Você para pensar, uma empresa de sistema hoje, se ela não estiver preparada para que tudo aquilo que ela construiu daqui a 5 anos não exista e que ela seja e que ela domine a IA para que ela continue no mercado, ela não vai estar no mercado. E isso não é só de profissões, são de áreas inteiras. Entende? Nós já estamos testando IA na live, que a parte de secretaria, a parte de emissão de nota, contratos, etc., tudo isso está sendo feito por agentes de IA. Então, as pessoas que não se adaptarem vão morrer. Não é que as profissões vão morrer, mas as pessoas que não se adaptarem, que não se reinventarem, vão morrer. Então, a gente está no momento que nossa geração nunca viu. Aliás, as últimas gerações não viram. A gente está num movimento uma das maiores revoluções. Maior que a Revolução Industrial. Maior e muito maior. Daqui a pouco as pessoas vão escolher se vão trabalhar ou não. E quais serão as habilidades que já hoje são muito valorizadas? Comunicação, liderança, as soft skills. Então, porque você concorda comigo? Você falou um exemplo que serve até pra gente. Eu sou contador de formação e a gente tem aquela visão que o contador
ele é um cara mais fechadão, que gosta de cálculo, fica dando aquela salinha dele fechadinho. Cara, se o cara que tem uma profissão muito técnica, que ele lida muito pouco com as pessoas, com a equipe, com o cliente, não desenvolve muito bem a comunicação, a inteligência artificial vai substituir essa parte operacional dele. Se ele não desenvolver essas habilidades, cara, o que esse cara vai fazer? Porque eu acho que o operacional, muita coisa operacional que a gente faz hoje, ela não vai precisar de ser feito amanhã, mas a única coisa que a inteligência artificial não vai conseguir substituir é você se conectar com o seu cliente e explicar uma coisa de forma mais simples para ele. O que vai estar calculado ali, mas a interpretação daquilo ali, talvez, para ele fica muito ainda distante. Então, a parte de processamento, você usa tecnologia, mas você vai ter que se aproximar mais dos seus clientes, da sua equipe, fazer trabalhos que tenham impacto também para a sociedade, porque hoje faz parte da cultura de muitas empresas colocar lá que é uma empresa sustentável e tal, mas cada vez mais as pessoas estão cobrando isso. Será que é sustentável? Será que trabalha em prol da sociedade mesmo? Quais ações sociais que essa empresa faz? Então, assim, eles querem ter uma contrapartida dessa empresa perante a sociedade também, até para o consumidor, que ele olha e fala, cara, esse cara aqui realmente ele cumpre o que ele está falando e o produto dele tem uma história. E as pessoas compram muito a história, o storytelling do negócio. Então, assim, se for uma história bacana, aquilo ali vende. Se for uma história que não tem fundamento nenhum, não tem um porquê daquilo existir, cara, por que você vai consumir aquilo? Então, hoje as pessoas compram uma história de como surgiu aquele negócio, qual que foi o trabalho que aquele empreendedor teve para construir aquela empresa. Então, ele compra o contexto geral. Ele não compra só o produto. O produto final talvez tenha um mais barato para ele. Igual, se a gente for comprar telefone, serve para quê? Mandar mensagem, acessar a internet, fazer ligação. Cara, telefone tem vários aparelhos de telefone. Por que o povo ainda prefere o Apple, um iPhone da vida? É isso aí. Por causa da história que aquilo ali, aquele brand que você estava falando, que foi criado um valor tão grande naquela marca que as pessoas compram para que aquilo ali gera um status para ela social, sabe? Isso, a experiência. A experiência. Quando o pertencimento, né? Pertencimento. A gente tem a inteligência artificial, ela consegue simular relacionamento, mas ela não se relaciona. Exatamente. Né? Isso é próprio do ser humano. Então, ela não se relaciona. O que ela faz? Processa. Né? Ela processa a informação de um modo incrível. Então, enquanto um contador ele precisa estudar por 3, 4 dias uma pauta, uma legislação, para dar uma opinião técnica, a IA faz isso em 3, 4 segundos. Por quê? Porque ela já tem todo esse processamento na mão. Agora, e a relação? E o relacionamento? E esse movimento que a gente está vendo das novas gerações procurarem pessoas. Eu quero me relacionar presencialmente. É dicotômico, né? A gente teve uma ascensão tão grande das telas que a gente parece que está preso nelas. Mas as novas gerações já começaram aí. Não, eu quero me relacionar com pessoas. Eu preciso de pessoas. E isso é uma verdade universal. O ser humano precisa de ser humano. Então, quem não estiver preparado para usar muito bem a IA, para processar tudo que tem que ser feito e se relacionar muito bem, vai ficar para trás. O líder, as pessoas seguem o porquê você vende, não o que você vende. As pessoas compram não um copo, mas por que você fabrica o copo? Por que você vende esse copo? Né? É o Golden Circle do Simon Sinek, ajuda a explicar, de modo bem primário, mas ajuda a explicar. Se você ensina, se você mostra o porquê para as pessoas, você tem profundidade, você tem propósito. Você dá um motivo, as pessoas elas compram. O que faz uma pessoa, às vezes, comparar alhos com bugalhos? Uma empresa que presta o mesmo serviço da outra empresa, usa o mesmo sistema, tem a mesma estrutura, mesma quantidade de dinheiro, pessoas lá dentro. Por que ele escolhe um outro? Relacionamento. A experiência que aquela relação provê para a pessoa. Se é uma experiência difícil, truncada, se a comunicação não é boa, adivinha? Ela não fica. Nas relações internas dentro da empresa é a mesmíssima coisa. O seu cliente interno. Dentro da gestão de pessoas, dentro do branding, dentro do marketing estruturante, você tem o cliente externo, você tem o cliente interno. E no externo você tem outro cliente, que não é só o cliente que compra de você, é o fornecedor, que é outro tipo de cliente. Se você não gerencia, não gera essas relações, você fica para trás. E aí você vê, não vamos
tão longe, vamos mais para perto. Tem espaço para açougue em Goiânia? Não tem. Porque tem vários açouguezinhos pequenos. Mas Pois é. Essa é a lógica básica, né? Não tem muito. E aí tem um cliente meu que abriu um açougue há 5 anos atrás, está indo para a segunda unidade, quer ir para a terceira unidade, está crescendo, enquanto tem gente de 30 anos que está parado no tempo. qual que é o nome desse açougue? Casa Dibs. Rapaz, e aí é a questão. Parece que tá vendendo carne? Ou o conceito que o cara trouxe pro negócio dele, ele trouxe mais uma nova imagem pro negócio, né? Experiência. Então, assim, é igual você fala, você colocou muito bem. É um ramo que, tipo assim, saturado, que a gente vai num açougue e vai em outro, não vê nada diferencial. Quando você vê um cara fazendo de uma forma muito diferente, trazendo experiência e trazendo vamos colocar uma roupagem nova pro negócio, cara, aquilo ali vende. As pessoas querem ali, querem experienciar aquilo ali, porque é diferente, cara. Não, e nesse exemplo que você deu do açougue, você tem que ter um diferencial tão grande, porque você tem que até mudar um pouco atrair um público diferente, né? Que vai mudar o padrão dele de comportamento, porque tem vários supermercados que tem o próprio açougue lá dentro, então pela comodidade já acaba fazendo tudo em um lugar só. Então você tem que atrair essa pessoa e mudar até um pouco no padrão de comportamento dela para ela poder ir em um açougue, porque eu me recordo que teve uma época que fecharam vários açougues por isso, né? Porque eles foram incorporados dentro dos supermercados por comodidade, mas os que se sobressaem traz toda essa experiência ligada, mostra o processo, mostra o porquê. A qualidade do produto. A qualidade do produto. Nesse açougue, os açougueiros, né, eles cortam a carne de frente para você. Então, ele teve um investimento maior em balcão e expositor. A maioria dos açougues, o cara vira as costas pra gente, né? Uhum. Ele tá de frente. Se você tem as carnes do seu dia a dia, você vai lá e escolhe, essa semana eu quero comer estrogonofe, isso e aquilo. Você recebe tudo embalado a vácuo, e agora ele está investindo em ATM, que é a atmosfera modificada, que você nem precisa congelar a carne por 21 dias. Ela se mantém na cor perfeita, sem degradar a carne, por 21 dias. Então, o que ele está proporcionando? Experiência. Um atendimento de excelência, um produto de excelência, a experiência. Aí a pessoa vai no mercado. Quem que a gente conhece que sabe escolher de verdade carne? De verdade, eu sei escolher carne. Muito pouca gente. Exatamente. E aí você vai no supermercado, você vai tentando, tentativa e erro. E aí você fica mais ou menos em 4 cortes ali o resto da vida. Sim. Por quê? Exatamente. Porque você não sabe. O que acontece? Você vai num lugar desse, você vai receber uma aula. Não, você quer fazer o quê? Não, para isso é assim, nesse corte, nesse jeito. Tá aqui, faz para você. Ah, eu quero congelar a carne, eu quero o patinho moído. Ah, você faz refeição para quantas pessoas? Aí a pessoa faz um tubinho assim, ó, com a etiqueta do nome da carne moída, um tubinho para você encaixar no seu congelador. Então você não fica aquele congelador desmoronando, você tem uns tubinhos assim encaixados, você puxa, você sabe qual é a carne que está ali, porque a carne congelada é mais difícil de identificar, né? Tudo igual. Então, quando você proporciona experiência, você ajuda o consumidor, porque ele não quer modificar o consumidor. Uhum. Ele quer ajudar nas suas demandas do dia a dia. Quais são as suas dificuldades? Eu quero resolver. Entende? Relacionamento novo, experiência. Não, e é uma coisa que eu percebo, a maioria desses negócios assim que vem com a nova pegada, uma forma nova de se fazer as coisas, o negócio é tão novo que ele profissionaliza até o cliente dele. Então, às vezes, igual você falou, da carne. Cara, o cara sabe ali 4 cortes, mas o cara começa a conversar com você, começa a te entender e ele vai te profissionalizar. Fala, cara, nesse cenário aqui, eu acho que aqui combina mais e tal. E essa questão que você falou, o cara colocar a carne que tá moída ali. Então, o cara pensa no dia a dia do cara mesmo, na operacionalização dele, preocupou com o cliente, cara, no meio do congelador ninguém vai saber o que é. E ele vai profissionalizando o cara, que o cara começa a entender um pouco mais de carne também. Então, o cara vai pegando gosto. E às vezes o cara não vai lá só para comprar carne, vai escutar um pouquinho da história. Cara, isso aqui é bom por causa de quê? O que encaixa melhor que esse prato aqui? Então, é uma troca ali que, de fato, cabe pra você ter uma equipe boa. Isso. Primeira coisa, o cara tem que formar a equipe ali para ter esse contato com o cliente, igual você falou. O cara tá cortando a carne na frente do cliente. Cara, o cara vai conversar ali, vai trocando a ideia, então
O cara pode ficar na fila ali um tempão, mas na hora que ele chega a vez dele, é aquele momento dele, velho. O cara vai bater um papo, vai trocar ideia. Então, isso gera uma satisfação. Agora, você vai no supermercado, você pega uma fila um tempão, o cara fala, que carne você quer? E já taca lá de trás de uma bancadinha, vem com aquele lá cortado, e pesa e fala assim, ó, passa um pouquinho, diminui, quer que tira alguma coisa e pronto, te entrega um saquinho e acabou. A gente se acostuma com isso, mas quando a gente vê que tem algo muito melhor, aí você troca, você muda a posição. E volta até num ponto que você falou durante a nossa conversa, que é o que você quer e o que você precisa, né? E fazer essa leitura e essa percepção, porque às vezes você quer 4 tipos de carne para poder passar a semana, mas você precisa de muito mais, você precisa de outras coisas e acaba conhecendo muito mais através dessa percepção que um terceiro teve. E não só estar preocupado em entregar o que você está ali necessariamente pedindo. E essa habilidade de perceber o que um terceiro precisa, que um cliente precisa, como que a comunicação, ela tá muito nesse ato e também, né, nesse envolvimento, porque às vezes a pessoa fala em comunicação, mas a comunicação está muito mais em ouvir do que falar. Você poderia explanar um pouco mais para a gente como desenvolver essa percepção para entregar o que a pessoa precisa e não o que ela quer? Perfeito. Quando você tem uma comunicação já mais avançada, ou seja, você já leva em consideração o perfil, né, a maturidade ali da pessoa, você já tem boa parte. Mas, como que eu sei qual é a maturidade? Se a pessoa é imatura ou não? Então, você tem que ter ferramenta. A gente fala das 12 camadas da personalidade na formação de liderança antifrágil, que é uma ferramenta muito objetiva e prática para você entender os graus de maturidade. Porque as pessoas... antigamente, você tinha mais um vínculo entre maturidade e idade. Hoje não tem. Hoje a gente tem... Cadê os nossos seniors, né? Cadê os nossos seniors? Tem muita gente aí mais velha que não é sábia. Que não vale a pena você perguntar a opinião. Por quê? Porque tá como que um adolescente procurando ter o corpão, ter isso, e não tem profundidade. Então, tem muita experiência de vida sobre o tempo de vida, mas não tem maturidade. Então, nunca foi tão importante ter a habilidade de achar a maturidade, de identificar a maturidade. Então, isso é um ponto. Porque baseado no grau de maturidade, você tem ali as motivações. Se você é uma pessoa mais madura, você tem um nível de motivação, um tipo de motivação para poder se sentir satisfeito, por exemplo, como funcionário, como cliente. Então, você tem que saber o grau de maturidade. Você tem que ter a ferramenta de percepção, perfil comportamental. Muitas pessoas sabem o próprio perfil, mas não sabem traçar o do outro. Isso é uma ferramenta base, importante. Outra coisa, você tem que entender que você tem que se portar de acordo com o ambiente. Eu trago estilos de liderança como uma ferramenta importante para você entender que existem vários formatos, várias situações, vários cenários, e em cada um deles você tem que se portar de uma maneira diferente. E há quem diga que isso é ser falso, né? Não, isso é ser adaptável. Né? Bobo é aquele que fala... Isso é assertivo, né? Ser assertivo, ser sniper. Exatamente. Né? Você tem que também ter ferramenta de persuasão e influência. Você tem que ser uma pessoa que sabe vender. Você tem que estruturar uma venda. Não que seja um nível profissional de consultor e tal. A gente atende pessoal da Prudential, tem vários clientes meus que têm equipes de alto nível. Não é nesse nível, mas é vender uma ideia. É estruturar bem um pensamento. Então, o storytelling é uma das ferramentas. Tem gente que vende como sendo a última Coca-Cola do deserto. Mas é uma das ferramentas. Ela é muito boa, mas é uma. Não funciona para tudo. É a mesma história. Você aprendeu storytelling, você vai usar ela para tudo. Você vai ter um percentual... Tá errado. Né? Você também tem que ter a clareza de como você conduz o outro. A gente usa a ferramenta de coaching mentor todo dia, o dia inteiro. O que é essa ferramenta? Como que eu uso ela no dia a dia? De que forma? Em que situações? Se você não sabe responder isso, você só está na tentativa e erro. A gente muitas vezes não conduz as pessoas através de perguntas? Conduz o pensamento do outro para ajudar o outro a tomar uma decisão? Sim. Coaching. Coaching é isso. Só que ele tem uma estruturação. E ele é muito mal utilizado, mal vendido. Né? Ele foi destruído por péssimos profissionais, mas não deixou de ser uma ferramenta eficientíssima para o dia a dia. E você não precisa ter
um curso mega power e tal. Isso é para quem quer ser coach, mas para quem quer ser um bom líder no dia a dia, você tem que ter o básico da ferramenta. E o mentoring? Muitas vezes você já não se deparou com pessoas que não sabiam como resolver o problema delas? Como que você faz? Você dá exemplo seu, você dá exemplo externo, você orienta o que ela deve fazer, você acompanha, ou deveria acompanhar, né, a execução. Isso, você está sendo mentor. Então as pessoas estão com muitos fetiches e pouco foco na qualidade. Eu tenho um fetiche de me tornar mentor, tenho um fetiche de tornar coach, tenho um fetiche de me tornar tecnicamente, eu tenho um fetiche de escrever um livro. E só, é raso. Para quê? Por que você tem que usar essas ferramentas? Sem conhecer pessoas, e tem muita ferramenta psicológica hoje, que antes era só para psicólogo, que hoje, se você não souber usar no seu dia a dia, você está para trás. Porque as gerações, né, a complexidade das relações está muito maior. Nossos pais, eles não tinham problema em tomar decisões. Tinham muito menos problemas em tomar decisões. Aí veio a PNL, o neuromarketing, ajudando as pessoas, gatilho mental. Tudo isso foi criado para ajudar a gente a tomar decisão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente. Isso é comprovado cientificamente. Então, a gente está diante de uma situação onde as pessoas elas não conseguem tomar boas decisões. Elas ficam travando. Elas não conseguem agir muitas vezes. Não é só tomar a decisão de comprar isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo. É de agir no dia a dia. Então, se a gente não se desenvolve, se a gente não tem o básico, e aí uma proposta da live é trazer essa compleição básica, e tem todo um ecossistema de vários outros. Hoje são 26 profissionais, 26 especialistas e 5 CEOs envolvidos nesse ecossistema da live. Que é para trazer tudo o que há de melhor, né, de pessoas, de experiência, com confiança, sabendo que aqueles profissionais entregam, né, que são pessoas de fato qualificadas, para entregar para esses líderes o que eles precisam. Para dar o próximo passo, para tomar decisão, para desenvolver as pessoas. Então, como que eu faço? Sem me entender de gente e ter ferramenta, eu não consigo. Hoje é difícil, né? Demais. Eu diria que daqui a uns 2, 3 anos no máximo. Vai ser mais difícil ainda. Você não vai estar no mercado que não tiver isso. Essa Luiz, é a verdade. E pegando esse gancho que você comentou agora da live, desse projeto, cara, o cara que está nos escutando agora e falando assim, cara, eu preciso disso para minha empresa. Mas ele talvez está num porte pequeno e fala assim, cara, será que a minha empresa enquadra no perfil dessa mentoria, dessa consultoria? Existe algum perfil de cliente que vocês atendem ou qualquer empresário que olhar e falar, cara, eu queria ter acesso a esse tipo de desenvolvimento para minha equipe, para minha liderança, para o meu negócio, ele pode entrar em contato com você? Ótima pergunta. A gente identificou, né, que tanto na Vox2U, a gente identificou que tinha muitas empresas, pequenas empresas que precisavam investir no seu time, mas não tinham um porte, por exemplo, para formar uma turma, né? É mais difícil, muitas vezes. O que a gente fez? A gente criou turmas mistas. Então, você manda 3 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas. Na live, de 2019 para cá, eu fiz muitas turmas em company também. E eu comecei a perceber que há uma dificuldade. O que a gente fez? Em novembro passado, novembro de 24, a gente abriu turmas para inscrição individual. E, paralelo a isso, a gente, na semana que vem, então até a segunda, até o dia 15, digamos assim, de junho, a gente vai ter o portal no ar, onde as pessoas vão poder contratar isso online. E, portanto, com muito menos custo para a live. E, portanto, mais barato. Então, a live, ela pretende entregar para todo porte de pessoas, né? Todo porte de pessoas que tenham interesse e tenham necessidade, elas vão receber, primeiro, conteúdos gratuitos, que a gente disponibiliza, faz parte. A gente recebeu, a gente tem que devolver, né? Toda empresa ela tem que se comprometer com a sociedade. Então, a gente vai entregar. Tem vários workshops em outras instituições de cunho social que nós vamos entregar. Como eu já faço hoje, eu formo terapeutas numa instituição do Rio de Janeiro, uma faculdade chamada Mar Atlântico, que faz formações no Brasil inteiro formando terapeutas. E quem está ali é pro bono.
é voluntário. Então, estruturação de alto nível, com muita qualidade, mas pro bono. Então, na live, a gente consegue atender esse grande leque. Hoje, a gente tem as turmas corporativas e individuais. Agora, quinta-feira agora começa uma. Então, praticamente todo mês, 45 dias tem uma nova turma dessas específicas. Tem as corporativas. E agora, muito em breve, a gente tem o portal no ar, com cursos não só meus, mas de todos esses especialistas aí, com conteúdo incrível. E de ponta mesmo, sabe? Qualidade, a experiência do aluno, material didático. Vai sair um livro agora sobre essa questão da liderança antifrágil, que eu estou preparando ele com muito carinho, já faz uns anos também. Então, a ideia é que qualquer pessoa ela consiga se beneficiar da live. Óbvio que para que a gente consiga atender todo mundo bem, a live precisa também se desenvolver em várias áreas, e isso custa caro hoje em dia, né? Sim. Mas é um dos objetivos, cada vez mais ampliar e dar oportunidade para as pessoas, mesmo pequenas empresas. Então, se alguém de uma pequena empresa fica ali se limitando, porque a única pessoa que pode nos limitar somos nós mesmos, É verdade. né? Então, se você está aí se limitando, fala assim, não dá para investir em oratória, não dá para investir nisso e tal, vou consumir no YouTube. O YouTube é um ponto ali, mas você não consegue confiar. Qual é o melhor? Né? O que de fato vai te agregar? Quanto tempo? No YouTube, um amigo meu me falou isso, eu achei muito interessante. No YouTube, a gente tem tudo. Mas a questão é, quanto tempo eu vou perder achando que vale a pena e quanto tempo eu vou perder nesse processo? Para depois que achar o que vale a pena, começar a consumir algo. Então, é muito difícil. Na live, a gente tem essa curadoria, né? O profissional na live, ele realmente tem experiência. Todos, qualquer um. Pega a Carol, assessoria de imprensa, gestão de reputação e tal. Ela tem um nível de entrega absurdo. Né? Viviane Gaza com direito societário, Bruno Leste com a parte de estruturação, de planejamento de marketing. Você fala assim, você cria arte? Não. Você faz isso o quê? Não. Você gerencia rede social? Não. O que você faz? Planejamento de marketing. Ah, mas eu queria fazer isso. Não. O que você faz? Planejamento de marketing. Então, é especialista mesmo, sabe? Cada uma dessas pessoas é muito focada no que faz e muito boa no que faz. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse ecossistema. Por quê? Porque, de fato, somos profissionais que nós nos juntamos para poder proporcionar para o máximo de empresas. Então, a live está validada, por exemplo, no Tribunal de Contas. Né? Então, através da Vox, a gente participou de edital, licitação, e a gente formou tanto a parte oratória quanto 84 líderes do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, experiência com grandes empresas, a gente tem com várias. Governo Federal, Serviço Geológico Brasileiro, Casa do Pica-Pau, Flamboyant. Então, os profissionais que ali estão têm um gabarito muito grande. Entrega mesmo. O empresário que agora está nesse impasse, escutou nós falando de cultura, liderança, de tecnologia, e falou, cara, agora eu não sei nem para onde que vou. Agora tem a oportunidade também, que vem a solução também para ele, que é a live, né? Então, tipo, o cara pode se ir consumindo e se profissionalizando também com vocês ali para, de fato, chegar num ponto aqui que vai ter um ponto de ruptura. A gente vê que a economia ela vai encaminhando por... a sociedade já vai encaminhando por um caminho que... Caminho fica redundante, mas caminhando para uma situação de que ou a pessoa vai ter que se adaptar, ela vai, vamos colocar assim, tá no mercado de trabalho, ou ela vai receber aquele salário social que até foi proposto pelo Elon Musk. Então, assim, cara, vai chegar um ponto que vai ter espaço para todo mundo. E que a capacidade de processamento e operacionalização da tecnologia vai ser tão grande que algumas pessoas, de fato, vão ficar sobrando ali. Aí a pessoa tem que se colocar agora, o que eu consigo agregar para a sociedade quando esse momento tiver se concretizado? Será que eu vou ser uma pessoa relevante? Eu vou conseguir contribuir com as pessoas? Eu vou ser uma pessoa tão operacional que qualquer tecnologia vai me substituir? Então, essa é a transição que eu vejo que está próximo de acontecer. É uma dinâmica milenar, só vai mudar o formato. Né? Durante todos os ciclos da humanidade, tiveram pessoas que se tornaram obsoletas e que foram substituídas. Empresas, né? Conceitos, etc., instituições que não se adaptaram e morreram. Isso é cíclico.
É mais um ciclo. Só que esse ciclo, ele tem um impacto muito maior, Sim. muito mais abrangente. Então, a gente está vivendo isso. Se as pessoas que vão ficar, né, vão ser aquelas pessoas que são ativas. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são passivas na vida, que elas são comandadas e que elas não têm nenhuma ideia por elas próprias, e as pessoas que são protagonistas da própria vida. Estas tomam as decisões, tomam as próprias decisões, elas cunham de próprio punho a história delas, entende? Porque a vida é isso. Nossa vida, qual que é a diferença? É uma história, né? É a história. E você tem o poder de construir ela a cada dia. Exatamente. Nós construímos todo dia. O que acontece é que a maioria das pessoas, alguém constrói por elas. Isso é triste, mas é a realidade. É muita realidade. E, Luiz, uma das coisas que a gente sempre pede para todo convidado que vem aqui é uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo para poder construir. Claro que a gente já deu uma série de ferramentas, você listou muitas coisas, mas hoje, qual é aquela dica assim, ó, se você sair desse episódio com isso daqui na sua cabeça, valeu a pena? Perfeito. Você tem que sair daqui com o seguinte norte na cabeça. Eu preciso me adaptar, sem perder a minha essência. Porque, muitas vezes, o adaptar, ele é mal entendido. Eu vou me adaptar, eu vou me deixar levar. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não. Você tem que se adaptar, você tem que buscar ferramentas que suplantem as suas limitações, porque a única pessoa que pode te limitar é você mesmo. Mas você tem que fazer isso sem perder o seu norte, o seu propósito. Então, você tem que saber responder essas perguntas. O que me falta? O que o ambiente está me pedindo? O ambiente sempre está pedindo para a gente dar o próximo passo na evolução, né? Então, você tem que saber identificar isso e se adaptar. Palavra-chave é adaptar, mas sem perder a essência. Acho que era o pensamento central. Tem sido o pensamento central que a gente tem ajudado muita gente. Bacana. Nossa, muito legal. E eu acho que essa mensagem aí, se o cara refletir um pouco sobre ela, ele, de fato, ele resolve muitas coisas da vida pessoal, profissional e até de relacionamento, de ambas as esferas da vida ali, ele consegue fazer uma autoanálise e, de fato, se desenvolver, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse é o meu objetivo, é essa a expectativa que eu tenho para vocês. E, Luiz, a gente queria te agradecer por essa vasta quantidade de informações e de conhecimentos. Eu acho que, posteriormente, a gente deve até te chamar que alguns conhecimentos a gente nem explorou muito, mas, assim, cara, contribuiu demais. Eu acho que quem estiver escutando esse episódio, se ela tiver qualquer momento da vida dela e que ela tiver precisando de um norte ali, eu acho que ela consegue buscar conhecimento e informações ali para nortear ela na trajetória dela. Mas, principalmente para os empresários que estiverem nos assistindo, cara, ele tem que agir, buscar, igual você falou, se adaptar rápido, porque o negócio já está acontecendo. Então, não está começando ainda, já está acontecendo e a pessoa já está ficando para trás. Já está sendo engolido. E eu estou aqui por isso. Então, um dos objetivos é conseguir trazer para o máximo de pessoas essa mensagem que tanto mudou minha vida e eu percebo mudando a vida de muitas empresas. Um empresário representa muitas famílias ali. Então, se eu ajudo o empresário, se eu transformo a vida dele, eu transformo muitas famílias que estão envolvidas, né? Direta e indiretamente com o negócio. Sim. Então, é uma missão muito clara nossa da live. Uhum. E, Luiz, para as pessoas que querem continuar acompanhando e vendo as coisas que você fala, como que elas te encontram na internet, nas redes sociais? Eu vou começar uma série de episódios, né, de vários segmentos no Instagram da live. Mas vocês podem me procurar pelo meu pessoal e de lá eu vou direcionar vocês. Eu posto muito pouco, porque eu gasto e demando muito tempo formando as pessoas de fato, né, estando literalmente na lida desse processo de desenvolvimento. Mas eu vou começar a me dedicar mais a vocês aí para levar. Porque o canal do Instagram, do YouTube, são canais fundamentais para isso, né? Então, dentro das próximas semanas, a gente também começa, junto com o portal, a produzir, né? Tem muito conteúdo pronto, já tem meses, mas a entregar para vocês esse conteúdo. Então, @LuizPortal, Luiz com Z, Portal. Através dali eu vou indicar a vocês o caminho do site, o caminho da live, que são os canais oficiais pelos quais a gente vai propagar todas essas informações.
Então, pessoal, se liguem aí nas próximas publicações do Luiz aí, que vai ter coisa boa para vocês acompanharem. Muita novidade. Isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Até uma próxima bate-papo desse aqui. Show, estaremos aqui. Até mais. Um abraço, gente.